O que é interessante, nós precisamos nos ater a isso e precisamos saber que Jesus era grego, estudou na Grécia, portanto falava a língua dos gregos. E todo o ensinamento de Jesus, ele é todo pautado em ensinamentos budistas. Jesus, ele tanto foi morto por causa disso. Jesus tinha ideias revolucionárias. Jesus era considerado um Che Guevara da época, um revolucionário, né? Foi por esse motivo que mataram ele. Não foi por nenhum outro. Jesus, ele queria dar essa conotação budista ao Deus dos judeus, o Jeová. E quando eu falo Jeová aqui, é falando diretamente para nós, crentes e católicos ocidentais, né? Logicamente, o judeu pode ter a certeza, o muçulmano, que eu sei que o nome de Deus não é Jeová. Falo Jeová para esse pessoal que veio, que recebeu, entre aspas, essa catequese, ou até mesmo sem as aspas, porque o católico se chama catequese, o ensino, que disse para você que Jeová é o nome de Deus. Não é? Não é? Se fosse Jeová, os judeus e os muçulmanos, eles falariam. Na nossa cabeça cristã, ocidental, da igreja evangélica, do catolicismo, nós temos essa concepção de que Deus, ele é um pai de Jesus, como se fosse o cara que fez sexo com a mãe de Jesus, e Jesus nasceu no mesmo sentido de pai do seu pai mesmo, né? O cara que teve intimidade com a minha mãe e eu nasci, é o meu pai. E naquela tradução da Bíblia, do texto grego para o texto em inglês, principalmente porque a nossa Bíblia na língua portuguesa, ela é oriunda da Bíblia do Rei James. Eu já expliquei toda aquela história para vocês, a João Ferreira de Almeida, e eu sinto no coração de explicar de novo. Me perdoem, eu sei que as minhas palavras aqui, elas são repetitivas e chegam a ser até maçantes, mas eu quero apenas ajudá-lo. Por que você quer me ajudar? Pela sinceridade do meu coração, para massagear o meu ego, para mostrar para você filosoficamente, daquela maneira que Platão nos ensina, que Sócrates nos ensina, através de uma conversa filosófica, que você está totalmente enganado referente a textos bíblicos que os líderes religiosos explicam para você, sem levar em consideração principalmente a história e a antropologia, e você recebe aquele ensinamento todo deturpado, né? Aquela Bíblia que ela foi destruída, abarroada, é a mesma coisa que a Bíblia. Ela um dia foi um lindo Fusca e alguém foi lá e bateu aquele Fusca, abarroou, ficou o chassis, e alguém montou uma gaiola para andar no lodo. É isso que você tem, uma gaiola, quando na verdade aquilo ali nasceu como um lindo Fusquinha. E como você sabe disso? Presta atenção, entra aí no seu computador, escreva assim, Google Docs, DOCS. Você será levado a uma página chamada Google Documents. E ali, principalmente, o Museu do Louvre em Paris, grandes museus do mundo, que tinham suas obras literárias guardadas, e eles tiraram xerox
pediram para os funcionários fazer fotocópias, e essas fotos, essas cópias desses livros da humanidade, então estão disponíveis gratuitamente para você baixar lá no Google Documents. A Bíblia mais antiga que você vai conseguir baixar lá será a King James. Ela foi mandada ser feita por um rei holandês, uma pequena região que na época não chamava Holanda, não existia esse país ainda. E existia um reino chamado Reino da Batávia. Você vai reconhecer isso no seu dia a dia quando você entra lá naquelas geladeiras de supermercado de Danones e há lá o Danone chamado Batávio. Se refere a isso. Eram reinos ali nos Países Baixos da Holanda, que eles então tinham um rei chamado, traduzido para o português, o rei Tiago ou o rei James, como é chamada a Bíblia do rei James. Então esse rei James contrata judeus principalmente para que se escreva uma Bíblia na língua inglesa. E eles contrataram ingleses como os líderes, né? E essa Bíblia foi escrita em inglês lá em 1500 e pouco, a chamada a Bíblia do rei James. Só isso daí já meio que cagou no negócio todo, porque eles fizeram a Levante. E eles nessa época lá, na Idade Média, de 1450 até 1500 mais ou menos, ou 1600, nessa época, vamos pegar de 1400 a 1600 antes de Cristo, e eles que inventaram esse nome Jeová. Eles chegaram, judeus, nós chegamos à conclusão que o nome de Deus é Jeová. Os judeus se sentiram muito ofendidos e falaram, não é. Isso vocês que inventaram, coisas suas. Então nem para muçulmanos, muito menos para os judeus, o nome de Deus é Jeová. É uma coisa histórica, é a realidade dos fatos. E foi dito para você que é Jeová porque alguém inventou, chegou a essa conclusão, alguém ali que escreveu a Bíblia para o rei James. Aí veio esse João Ferreira de Almeida, um homem rico, filho de uma herança muito grande, um grande português negociador de tecido, e na época a tradição dizia que você sendo nobre, o seu primeiro filho, o primogênito, ele ficaria para honrar o nome da família e continuar com a fortuna da família. O segundo filho já ia lá para a política da igreja. Se você era muito rico, você doava muito dinheiro, aquele seu filho se tornaria um bispo, um papa, né? E se você fosse mais pobre, o seu filho se tornaria um padre, que já tinha uma influência. Mais pobrezinho, daí se tornaria um monge, enclausurado, aquela coisa toda. E aí João Ferreira de Almeida, educado na Inglaterra, falando um inglês fluente, ele vem então para estudar o cristianismo dentro de um convento, de um monastério católico, e lá ele é expulso daquele lugar porque ele era um sujeito que queria ler a Bíblia e não se permitia isso a nenhum, nem mesmo a padres. Então ele descobre esse outro nicho referente a Deus, que eram os batavianos, os batávios, e ele então vem para essa região onde era a Holanda e ele é mandado a ser um padre lá na onde hoje é a Indonésia. Ele também chamava aquela região de Batávia. Isso daí, meu filho, conhecimento técnico que você tem que ter para entender as cronologias das coisas, de tudo, porque senão você enganadamente ofende e comete pecados para a ruína da sua vida e da sua alma, sem querer, por pura ignorância sua.